Eu sei que estás aqui, não me deixará jamais. Eu sei que estás aqui, não me deixará jamais. Deus conosco, Deus bem perto, Deus presente, Deus em mim, Deus em mim.
esperança começa a nascer, um novo dia amanhecer, um novo som surgirá. A vida começa a brotar, a luz do sol vai brilhar e tudo vai ficar bem. A esperança começa a nascer, um novo dia amanhecer, um novo som surgirá. A vida começa a brotar, a luz do sol vai brilhar e tudo vai ficar bem, 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 tudo vai ficar bem. Deus conosco, Deus bem perto, Deus presente, Deus em mim, Deus em mim, Deus conosco, Deus bem perto, Deus presente, presente, Deus em mim, Deus em mim, Deus em mim. Deus conosco, Deus bem perto, Deus presente, Deus em mim, Deus em... Será que você consegue cantar comigo? Diga: Deus conosco, Deus bem perto, Deus bem perto, Deus presente, Deus presente, Deus em mim, Deus em mim, Deus em mim. Uma vez mais, por favor. Deus conosco, Deus bem perto, Deus presente, Deus em mim, Deus em mim. Tu nunca nos deixarás. Louvamos o teu nome, Jesus. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por sempre. Deus cuida de mim, Deus cuida
Deus cuida de mim. Eu amo a sua Deus cuida de mim. Preciso aprender por aqui. Eu preciso aprender por ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho. Estou sozinho por você. Deus cuida de mim. Pega sua voz em fé e declara, diga: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho. Deus cuida de mim. Bem baixinho suas vozes, diga: se minha vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Aleluia, sabemos. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Aleluia. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele é quem cuida. Vamos, se você crê que Deus cuida de você, da sua casa, dos seus filhos, pegue suas mãos, vamos cantar esse louvor assim, dessa maneira. Diga a Deus: Deus cuida de mim. Sim, Senhor, nós amamos.
Jesus e confie em Senhor. Aleluia. Eu quero começar essa experiência nossa aqui com um vídeo. Peço o pessoal do multimídia, por gentileza, que coloque o vídeo aí, por favor, e você mantenha a sua Bíblia aberta. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, professor? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada. Rapaz, irmãos, esse vídeo não é novo não, é coisa antiga. Inclusive tem um conterrâneo de vocês ali falando da palavra de Deus, né? Eu coloquei esse vídeo para tornar evidente um problema que ainda permanece, que faz com que a reforma ainda não tenha acabado para nós, que evidencia que a reforma não acabou em alguns sentidos para nós, porque o tema do congresso é esse, ainda em obras, e nós estamos falando dos efeitos do passado da reforma e dos efeitos ainda necessários hoje, que são pleitos do passado ainda, coisas que causaram dificuldades, problemas e inconsistências na igreja do passado e que ainda se tornam evidentes hoje. O que eu achei o máximo do vídeo foi o conformismo da senhora, né? Aqui estava na Bíblia, não teve jeito, né? Aí eu tive que fazer, tive que ficar com outro homem mesmo,
e as esposas, os maridos, tudo concordando. Vocês verem só, uma leitura absurda da Bíblia conseguiu convencer 4 pessoas, por causa de um assento, por causa de um assentinho agudo que tirou ali, quem não viu, ou fez vista grossa, ou não sabia o que significava aquele traço, de repente era mancha de impressão, talvez. Enfim, irmãos, a Escritura é o centro do conteúdo da nossa fé. É a única nessa condição. Mas o uso correto da Escritura é necessário, é imperativo. A reforma trouxe esse benefício para a igreja, permitiu que as Escrituras passassem a estar na mão do crente. Esse é uma das boas transformações que a reforma promoveu. Mas esse tipo de coisa não foi fácil de se conquistar, não. Eu coloquei uma imagem, que está o tema desta manhã, a reforma e a igreja, e essa imagem representa o evento histórico da dieta de Worms. Dieta não tem nada a ver com os gordinhos não, tá, gente? É só um termo da antiguidade que quer dizer mais ou menos assembleia. É um encontro que foi marcado pela igreja e os príncipes alemães, certo? Em uma realização de comum acordo, para poder repreender ou perguntar para Lutero por que ele estava contestando a igreja com aquelas 95 teses. E ali, a imagem, a gente pode ver a posição do Lutero, a posição dos líderes religiosos aqui, contestando numa postura assintosa em direção a Lutero, retratando o quanto era ofensiva a atitude e as afirmações de Lutero. E ali está representado o clero, a igreja. Nesse momento, neste encontro, nessa assembleia de Worms, uma palavra alemã, não sei pronunciar adequada, Lutero proferiu a seguinte frase. Uma vez que ele foi questionado e foi convidado a retirar as coisas que ele estava dizendo, a desdizer o que ele estava dizendo, compelido a fazer isso, ele respondeu da seguinte forma: se, portanto, palavras de Lutero, se, portanto, não me convenceres pelo testemunho das Escrituras, se não me persuadirdes pelos próprios textos que tenho citado, libertando assim minha consciência por meio da palavra de Deus, eu não posso e nem quero retratar-me, porque não é seguro para um cristão falar contra a sua consciência. Disse Lutero. Uma atitude de coragem. Ontem eu quis colocar um pouco no eixo a imagem que a gente tem de Lutero. Eu falei um pouco sobre quem era Lutero em todo o espectro dos reformadores. Lutero é uma figura central, mas não é o primeiro reformador e nem o último, mas foi aquele que atuou como reformador no momento mais oportuno, onde diversas classes da sociedade da Alemanha estavam ansiando por um rompimento da autoridade da Igreja Católica. Era uma demanda dos nobres, príncipes, reis e outros cargos da nobreza. Era uma demanda dos burgueses, a burguesia, que era a classe comerciante que estava começando a crescer, e era uma demanda também do campesinado. Quem são os campesinados? Quem é o campesinado? São os pobres, os agricultores, os artesãos. São essas pessoas que são a base de toda a sociedade, que é a grande maioria de qualquer sociedade. A classe mais baixa é a maioria das pessoas. Todas essas classes, inclusive parte do clero, que é parte da liderança da igreja, estavam insatisfeitas com a atuação da igreja, estavam insatisfeitas com a corrupção da igreja. Como eu disse ontem, estavam insatisfeitas, estavam infelizes, estavam oprimidos pela atuação ostensiva, maligna que a igreja proporcionava àquela sociedade. Cada uma dessas classes tinha as suas razões. Algumas razões políticas, outras razões financeiras, mas também haviam razões humanas envolvidas ali. Se a gente pensar na trajetória da Igreja Católica, a Igreja Católica suprimia toda a manifestação espontânea da sociedade.
um pouco antes da Reforma, e também no ambiente da Reforma, a igreja pregava de forma a obrigar as pessoas a aceitar a fé católica, ou então elas morreriam. Haviam punições para aqueles que eram de outras origens e tinham outras religiões de origem. Não quero nem dizer que essas religiões eram válidas, não. Não quero nem dizer que essas religiões precisavam permanecer, não. Eu não estou analisando aqui a qualidade das outras religiões. Como a gente não pode analisar a qualidade das outras religiões, a gente tem que analisar a centralidade de Cristo. Mas o fato de nós discordarmos e sabermos que as outras religiões não falam a verdade, não nos dá o direito de obrigar as pessoas a aceitar a nossa fé. E muito menos ameaçar a vida das pessoas para que elas aceitem a nossa fé. Mas a Igreja Católica faz isso. Então existiam várias punições para as pessoas que não se convertiam ao catolicismo, e muitas pessoas foram forçadas a se converter por meio da força. Punições, sim, por meio de tortura mesmo. Tortura. Então, a Igreja Católica ganhou uma projeção naquele tempo, ganhou um grau de interferência na sociedade que estava tirando da sociedade toda a vitalidade, toda a vida, toda a esperança. Eu falei um pouco sobre isso ontem e sobre o nosso dever de confrontar as opressões malignas como igreja que existem no mundo de hoje, as opressões que existem a partir da política, a partir da desigualdade, a partir do racismo, etc, etc, etc. A igreja tem o dever de se impor como uma libertadora da sociedade para uma liberdade que Deus deu a todo indivíduo, de escolher Deus como sua fé ou não escolheu. Essa liberdade não é dada pela igreja, essa liberdade é dada por Deus. Mas hoje, nós não vamos falar da sociedade como um todo, nós não vamos falar da transformação da reforma da sociedade como um todo. Nós vamos falar da transformação da reforma para a igreja e na igreja. E aí a gente vai para o texto que a gente vai ler. Mateus, capítulo 16, versos 13 a 19, um texto conhecidíssimo. Eu leio e vocês acompanhem aí. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repita essa frase: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Continua agora. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas seu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Irmãos, esse texto está posto para nós, tanto para o bem quanto para o mal, na nossa reflexão. Por que tanto para o bem quanto para o mal? Vou começar primeiro para o mal. Esse texto foi o que embasou, o que justificou a política de autoridade dentro da igreja. Porque aqui, os católicos naquele tempo... deixa eu fazer um parênteses aqui, importantíssimo. Quando nós estamos falando sobre catolicismo, nós estamos falando sobre o catolicismo do passado. Eu não estou aqui analisando o catolicismo presente. Não quero criar, porque o catolicismo presente, apesar de ainda conservar algumas contradições conosco, é completamente diferente do catolicismo do passado em pontos importantes. Não que ele esteja adequado ou ideal, mas eu estou sempre falando, sempre me referindo ao catolicismo do século XVI, do século XV, do século XIV. Tá certo? Isso porque eu não quero que nenhum católico que possa aqui estar visitando, ou alguém que tenha parente católico, se sinta ofendido. Não é essa a intenção. Estamos analisando historicamente a Igreja Católica, uma história que ela mesma reconhece. Mas esse texto aqui está posto para o mal, porque foi dessa fala de Jesus mal interpretada, dessa fala de Jesus equivocadamente entendida, que surgiu a dinastia de lideranças absolutas sobre a igreja.
É desta ideia que vem a liderança do Papa, que se estabelece como um representante de Deus ou uma mão do próprio Deus posta diante dos homens. E quando a gente tenta repensar a igreja a partir dos princípios da reforma, nós precisamos entender que esta ideia que a igreja tem sobre si, que os líderes da igreja daquela época tinham sobre si, era completamente equivocada. Eles estavam atravessando o caminho de relação do homem com Deus. E aí as solas, entre aspas, se fazem necessárias aqui, pelo menos 3 delas. Sola Escritura, porque não é a palavra do líder da igreja que se coloca ao lado das Escrituras Sagradas. A Escritura é exclusiva em termos de conteúdo de fé e de orientação da sua prática. Todas as formulações religiosas, dogmáticas que a Igreja Católica criou são completamente desconexas com esse princípio. Não existe nada neste mundo, não há nada que um ser humano comum possa fazer que se compare, que se lateralize, que se alinhe ao valor da Escritura. Nada que o ser humano produz. É bem verdade que as Escrituras foram obras de pessoas, mas pessoas iluminadas pelo Santo Espírito. Inspiradas pelo Santo Espírito, melhor dito. Inspiradas para que, nas suas palavras, o conteúdo da eternidade também estivesse junto delas. Não o conteúdo humano, o conteúdo da eternidade. Este conteúdo passou pela mão de homens, mas ele veio diretamente de Deus através dessa inspiração. Então, não há nada que o homem produza que possa se colocar ao lado da palavra de Deus, que é a Bíblia. Enquanto isso, a Igreja Católica, dando esta autoridade indevida aos seus líderes religiosos, colocava pessoas formulando sistemas de fé para além da Bíblia. Só a Escritura é uma das verdades defendidas, um dos pilares da reforma. Outros 2 que são igualmente importantes: só lhe deu glória. A Igreja Católica no passado retirava de Deus toda a glória. Ela acumulava a glória toda para si, ela centrava todas as atenções em si, colocava as pessoas dependentes não de Deus diretamente, mas na igreja. Porque a igreja, o Papa, a sua liderança clerical, essas pessoas são a expressão divina na terra. Mas a verdade é que nós, que somos simpáticos a essa ideia da reforma, a essa ideia reformadora, nós sabemos hoje que a glória é exclusivamente de Deus. Amém? Amém. Um outro princípio que é presente, que está implicado nessa relação que a Igreja Católica afirmou, é dos solos Cristos. Somente Cristo, a suficiência e exclusividade de Cristo na mediação entre Deus e os homens, na concessão de perdão, naquele que ouve sim as confissões e naquele que tem poder para conceder salvação. Uma das coisas mais absurdas que a Igreja Católica praticava no passado, citei ontem, cito novamente, era vender a salvação para as pessoas. À noite nós vamos falar do lado humano dessa situação, porque ontem falamos da relação da reforma com a humanidade. Hoje estamos falando da reforma em relação à igreja. E à noite falaremos da reforma com relação ao ser humano. E aí a gente vai entender qual era a implicação da vida do ser humano desta intervenção, desta invasão que o líder da igreja fazia mediando a relação das pessoas com Deus e tirando Jesus Cristo desse lugar. À noite falaremos mais de aspectos humanos, pessoais, íntimos. Inclusive falaremos um pouco da intimidade do próprio Lutero, que o levou até ao mosteiro para se tornar padre. Mas, irmãos, a Igreja Católica corrompeu todos esses princípios basilares da reforma. E por ter corrompido, esses princípios se tornaram os pilares da reforma. A igreja estava distraindo a igreja da sua vocação e da sua mente original. Quem é o cabeça da igreja?
Quem? Segundo Paulo, Cristo é o cabeça da igreja. Mas o cabeça da igreja estavam sendo os homens. Estavam evocando para si poderes que são dados a Deus, poderes que são exercidos por Cristo, e fazendo isso justificado por coisas que não estavam contidas na Escritura. Este texto está sendo usado para o mal nesse sentido, colocando os papas como sucessores de Pedro, como chefes da igreja, como eles entenderam que Pedro era o chefe da igreja. Agora, usando esse texto para o bem, o que eles entenderam errado é que Pedro não era o chefe da igreja. Pedro foi o primeiro a reconhecer quem era o chefe da igreja. Qual foi a afirmação que nós repetimos todos juntos? Todos juntos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro recebeu essa chave daquilo que será ligado e desligado no céu e na terra, porque ele era o primeiro portador desta ideia, que essa sim fundamenta toda a natureza da igreja. E onde ela está? Nas Escrituras. A declaração de Pedro centraliza Cristo no seu lugar adequado. A igreja precisa viver centrada em Cristo, fundamentada na convicção de que Ele é o Filho de Deus e de que Ele é o Salvador da humanidade. A igreja vive nessa centralidade. Este é o centro que equilibra toda a ação da igreja. Não é a vontade dos líderes, não são as ambições humanas, é o projeto de Deus realizado em Jesus Cristo e pregado por Ele. Por isso a reforma é importante ainda hoje, porque ainda parece que esta compreensão não está totalmente clara. Porque nós temos visto pessoas procurando a igreja para uma realização pessoal, e não para encontrarem Cristo lá e serem encontrados por Ele. Estão vivendo a igreja de uma forma experiencial e não de uma forma sacrificial. Alguém pode dizer, mas pastor, o sacrifício pertence a Cristo. Sim, mas se nós estamos em Cristo, estamos dispostos a se sacrificar pelo bem maior como Ele. Nós não estamos aqui para sermos servidos. Estamos aqui para servir e dar a vida em resgate de muitos se for necessário. Claro que nunca faremos isso como Cristo fez, mas temos que fazer dentro dos nossos limites, dentro dos limites humanos que nós temos, dentro dos limites que o pecado nos impõe, porque nós somos falhos. Mas a igreja precisa se centrar em Cristo. O meu pastor, o pastor Eliud, a quem ele traz um abraço para toda a igreja, pediu para comunicar o abraço dele para toda a igreja, lá no bairro São João. Ele, quando fez o seu doutorado, a tese dele era justamente nesse sentido. A necessidade das igrejas batistas serem mais cristocêntricas. Claro que estou simplificando muito aquilo que ele escreveu no texto dele. Se você tiver curiosidade, provavelmente isso está disponível lá na biblioteca da PUC do Rio de Janeiro. O texto dele defende a necessidade de Cristo no culto, da centralidade de Cristo no culto. E ele fala com paixão. E ele me ensinou com paixão uma coisa muito importante para quando nós entrarmos dentro de um templo. Quando nós entramos no templo, nós entramos para cultuar a Deus. Mas o brilho de toda essa questão, talvez um brilho que o Lutero ainda não tinha condições de entender, é que até mesmo o culto que nós prestamos só é possível ser prestado porque existe Cristo em nossas vidas. Você não poderia prestar culto nenhum a Deus se não houvesse Cristo na sua vida. Então, Cristo e Deus não são somente aqueles que são celebrados e cultuados, mas eles também realizam o culto através de nós. Eles possibilitam, oportunizam a realização do culto. Então, quando você entra aqui, você entra para ter prioritariamente uma experiência com Deus, aonde Ele faz o culto acontecer em você, através de você, mas é Ele quem faz. E você se coloca como um vaso vazio para ser preenchido da graça de Jesus Cristo. É preciso que a gente entenda essa consciência. Essa é uma herança que talvez nós tenhamos carregado, que nós devemos abandonar. Nós não oficiamos cultos. Assim como padres não oficiavam, assim como pastores não oficiam. Somos oficiais da igreja, mas não somos exclusivos nessa condição. Na verdade, esse poder nem é dado a nós. Somos expositores da palavra.
líderes administrativos, porque é necessário que haja responsabilidade na gestão de todo o patrimônio, de todos os bens que a igreja possui. É necessário que haja uma pessoa de confiança nomeada para isso. Mas esse poder, esta condição administrativa, esta liderança educativa, essa liderança no movimento da igreja, não dá o poder aos pastores se colocarem no centro das atenções da igreja e nem de oficiantes do culto. Nem o pessoal que toca, nem o pessoal que dirige, nem o pessoal que entrega a ceia na tua mão. Quem oficia o culto em nós é Deus, através de Cristo Jesus. Porque se não fosse Jesus, as nossas vozes, o nosso louvor, a nossa adoração não passariam das paredes. Cristo deu a oportunidade de falarmos com Deus. Ele dotou a nossa vida do Espírito Santo. Ele colocou em nós, agora sim, a iluminação de Deus para entendermos as suas Escrituras. E assim sabemos para onde olhar e a quem cultuar. A reforma hoje ainda é fundamental, porque nós precisamos entronizar Cristo ainda mais. Eu achei fantástica a seleção de músicas desta manhã. Fred, rapaziada, eu até notei. Conheci um grande amigo. Quanto tempo eu não via essa? Muito tempo. Ele é filho de Deus Pai. E o seu nome é? E nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Em Jesus. Por que os líderes da igreja são dignos de confiança? Porque eles são honestos? Também. Porque eles são pessoas de vida digna? Também. Mas principalmente porque o que eles fazem aqui, eles fazem em nome de Jesus. E não em nome de si mesmos. Porque eles fazem em nome de Jesus. Jesus é entronizado na vida desses que lideram o povo de Deus. E precisa ser entronizado na sua vida também. Precisa ser entronizado nas ambições da igreja, o que ela quer ser na comunidade. E isso corrige todo e qualquer erro que possa haver na caminhada de uma igreja. A igreja católica se perdeu porque entronizou homens e dogmas, ao invés de entronizar Deus, Cristo e a palavra. Hoje, nós temos que ter o cuidado de entronizar Deus, Cristo e a palavra. E não usar a palavra para os nossos prazeres pessoais. Ter o cuidado e o preciosismo de entendê-la com precisão, para não cometer o erro que nós vimos ser cometido no vídeo que assistimos mais cedo. Ainda é necessário reforma entre nós. Ainda estamos em reforma, porque Cristo ainda não ocupa da forma ideal o centro da nossa vida e no centro da vida da igreja. Outra música que eu achei fantástica. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Isso é entronizar Cristo. Isso é uma igreja cristocêntrica. É a igreja que vive isso. Para a noite eu gostei da música que eu acho que é de vocês. Deus conosco, Deus bem perto, Deus presente, Deus em mim. Essa tem tudo a ver e o Deus cuida de mim também. Tem tudo a ver com o que vai ser falado hoje à noite. Vou dar uma palhinha leve aqui. As pessoas sentiam Deus distante, longe, inalcançável, indiferente a nós. Mas a palavra, a fé, a graça, a centralidade de Cristo e a glória de Deus nos ensinam que Deus é perto, é próximo, é dentro de nós. À noite a gente fala sobre isso. Para concluir, agora, nesta manhã. Irmãos, isso é fundamental. Para a igreja encontrar o equilíbrio, o centro deste pêndulo precisa ser Jesus. Não os homens, não os desejos humanos, mas Jesus e suas ambições santas.
E aí a gente vai até a Escritura, que é o centro da nossa referência, que é a única referência, na verdade, que nós temos, e encontramos um Cristo humano, misericordioso, abençoador, rígido com o que é certo e com o que é errado. Um Cristo que vive para a glória de Deus. Eu acho fantástica a oração de Jesus no Getsemane. Ali está descrito todo o sentimento e toda a intenção de Jesus ao cumprir a sua obra redentora. Ali ele descreve que ele está onde está e faz o que faz, porque Deus mandou e para que Deus seja glorificado. Voltando ao nosso texto para encerrar, sobre a afirmação de que Cristo é o Filho de Deus, sobre essa centralidade de Cristo, nenhum mal, nenhum poder maligno resistirá à ação da igreja. Nenhum. Não lembro se eu falei isso ontem ou se eu estava refletindo isso em casa. Não, falei isso na aula de sexta-feira no seminário. Irmãos, a igreja... Não, isso eu falei, mas o que eu quero falar na verdade é outra coisa. O mundo presente, ele é governado pelo mal. A era presente é assim. Apesar de a autoridade do mundo ainda estar na mão de Deus. Isso quer dizer, a gente sempre tem, quando reflete sobre o reino de Deus, a ideia da era presente e da era vindoura. A era vindoura, na volta de Cristo, na redenção daqueles que estão em Cristo, na vida com Deus no reino dos céus. E Cristo traz toda essa experiência de vida com Deus para o nosso tempo, para essa era presente que é dominada pelo mal. Mas o que é simbólico e facto nessa situação toda, factual nessa situação toda, apesar do mal governar este mundo ainda pertence a Deus. O mal, ele invade as instituições, as intenções das pessoas, ele prejudica o caráter do indivíduo, do ser humano, ele faz com que haja briga, divisão, indiferença, morte, tristeza. Sim, o mal tem esse poder absurdo de estragar a vida, mas a autoridade sobre a criação ainda pertence a Deus. E quando a igreja se centra em Cristo, esta autoridade, este poder de Deus se estabelece e invade o mal e o aparta deste lugar. Porque Cristo é central. As portas do inferno não prevalecem contra uma igreja que é cristocêntrica. Não prevalecem. E é por isso que nós vamos orar, para que Cristo seja o centro da nossa fé. Não nós. Não a nossa necessidade de ouvir boa música, não a nossa necessidade de ouvir boa mensagem. Nós não viemos aqui para a igreja para consumir coisas. Nós viemos aqui para a igreja, vocês aí sentados e eu aqui em pé. Nós viemos aqui para a igreja, todos nós, para sermos instrumentos. Instrumentos do culto de Deus. Nós aqui somos passivos. Em mim e em vocês, Deus está agindo em mim e entre vocês, em minhas palavras e em seu entendimento, na sua consciência de que alguma coisa precisa mudar, na sua alegria de perceber que algumas coisas que você está fazendo estão corretas, porque estão alinhadas com a Bíblia e com o cristocentrismo da ideia. Essa alegria, essa satisfação, esse louvor, esta glória é realizada por Deus e para Deus. Então, o propósito da nossa reflexão nesta manhã é continuar a reformar a nossa vida nesse sentido, para sempre centralizarmos Cristo em nossas vidas, em tudo que nós fizermos. Na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, nas ações sociais. Fazemos tudo que fazemos, por Cristo e para Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos.
Porque este evento histórico da reforma nos ensina que Cristo é o centro da nossa vida, que toda a glória, toda a honra precisa ser dedicada ao Senhor, e que nós encontramos as formas de fazer isso no entendimento preciso da sua palavra, e exclusivo também. A nossa oração é de que o Senhor nos ajude a enfrentar as nossas próprias limitações, as coisas que tentam empurrar Cristo para o lado dentro de nós, que tentam tirar Ele de todo o centro das atenções na igreja ou em nossas vidas. Que Cristo seja entronizado em nós, que seja o centro da nossa vida, razão de tudo aquilo que fazemos e o sentido da nossa existência. Vivemos por Cristo e para Cristo, e em nome deles oramos. Amém.